E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre A Casa da Porta Vermelha, da talentosíssima Zoe Lilly, que está longe de ser apenas uma escritora, ela exerce muitas outras funções. Para esse vídeo eu estou com essa edição aqui de 2018, que foi a primeira, mas em 2024 ela fez uma outra edição que tem a capa mais linda, lembra muito Natal, inclusive, uma gracinha. Ela tem alguns desafios, assim, sabe, algumas tarefas após cada capítulo. Eu só não tô com essa edição porque eu emprestei para uma amiga. Na verdade, a gente decidiu fazer uma leitura conjunta, então toda semana a gente lia e conversava sobre um capítulo. E eu não ia trazer pro canal, porque era um projeto pessoal, sabe, meu e da minha amiga, mas eu postei no Instagram e o pessoal se interessou muito por eu trazer essa resenha, então cá estou eu para conversarmos um pouquinho sobre A Casa da Porta Vermelha. Eu tinha lido ele em 2018, mas, nossa, eu era uma menina ainda. Hoje eu já tenho uma cabeça muito diferente, então eu consegui, acredito eu, aproveitar muito mais essa leitura. E ele me lembrou tanto A Cabana, sabe aquele livro que aquele cara tem aquelas experiências lá com Deus? A gente vê uns elementos muito parecidos aqui. Então, neste livro a gente vai ver essa experiência que a Zoe teve com Deus enquanto ela está dentro dessa casa da Porta Vermelha. E eu vou ser bem honesta com vocês, que normalmente eu não gosto tanto de livros teológicos que utilizam da experiência para argumentar uma verdade bíblica. Mas não é o que acontece aqui. Ela fez o contrário, que, na verdade, a experiência dela não determinou aquilo que ela acredita, mas validou aquilo que está na Bíblia. Então ela não parte da experiência, ela parte da Bíblia. E as experiências estão andando de mãos dadas com isso. Então eu achei muito bom. É um livro muito fluido de ler, porque parece que você está lendo assim um e-mail, sabe? Tipo, tem uma proximidade, assim, a escrita da Zoe aqui, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. Eu e minha amiga rendíamos muitos áudios no WhatsApp ao final de cada capítulo, porque tem muita coisa rica para extrair aqui dessa leitura. E o livro, ele é basicamente o seguinte: a Zoe, ela vai trazer uma introdução e tal, que é muito importante, mas eu vou falar sobre essa introdução mais pra frente. E daí ela vai contar pra gente uma experiência que ela teve, em que ela estava andando numa rua e daí ela viu essa casa com a porta vermelha e ela entrou nessa casa. Então, cada capítulo é ela em algum cômodo da casa. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui a biblioteca, o vazio, o porão, uma cozinha e o gazebo de vidro. São esses os cômodos que ela vai andar por esta casa e em cada cômodo é como se fosse um aspecto da vida dela. Ela também está com uma figura da Trindade, ou Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Em cada cômodo, ela vai resgatar alguns aprendizados que ela teve em relação àquele aspecto da vida dela, porque cada cômodo é uma analogia. E como que Deus entrou nisso tudo e como que a verdade bíblica também é presente nisso tudo. Então, gente, é uma salada de fruta muito boa, de história, de Bíblia, de diálogos. É realmente um livro muito gostoso de ler. Mas não se engana não, porque ele vai te pegar. Um cômodo que eu gostei muito foi o porão, que é quando ela vai, sabe, para aquele lugar escuro da vida dela. E todos nós temos um porão na nossa alma. E uma das coisas que ela precisa trabalhar ali é a questão do perdão. Então ela vai falar muito de perdão, como que é importante nós perdoarmos as pessoas, e não só isso, mas liberar as pessoas. Eu nunca tinha reparado essa diferença, né? Nós, como cristãos, a gente aprende que nós somos perdoados para perdoar, né? Geralmente a gente costuma encarar o perdão como algo que a gente precisa oferecer e receber. E, enfim, a gente sempre fala, tem que liberar perdão, vamos perdoar, Deus nos perdoa, então a gente vai perdoar também. Perdão geralmente não é uma questão para os cristãos. Mas, já teve aquela experiência de que você, cara, você quer perdoar, você perdoou, você liberou perdão, mas parece que você não sentiu o perdão ainda? É porque você provavelmente não liberou essa pessoa das expectativas que você criou em relação a ela, ou até mesmo sobre a resolução daquele conflito. Então é muito interessante que ela vai destrinchar isso de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E ela faz isso trazendo essa experiência naquela visão que ela teve naquele porão,
mas resgatando momentos da vida dela em que ela precisou perdoar, em que ela aprendeu sobre o perdão e até mesmo impedir perdão. Eu estou pontuando aqui este capítulo, mas, gente, pense que todos são assim. E eu quero ressaltar que o meu capítulo favorito foi o da cozinha, né? A cozinha cheirosa, que é quando ela entende ali que aquela mesa farta é um momento de comunhão com o Senhor. Geralmente é com comida que a gente se junta, né? E ela vai argumentar isso, né, da importância de ter comunhão, de ter intimidade com Deus e que aquilo que a gente coloca à mesa são os frutos que nós oferecemos ao Senhor. E é um assunto que eu acho muito bom, sabe? Quando nós não apenas trabalhamos para Deus, mas quando nós nos unimos a Deus para trabalharmos junto com Ele na obra que Ele está fazendo. Gente, que privilégio é ser mais uma peça neste tapete lindo que o Senhor está tecendo, sabe? Que lindo é podermos contribuir com as obras das nossas mãos, frutos eternos para a glória do Senhor. Então, eu até fiquei pensando, cara, eu quero muito oferecer um banquete para o Senhor com muitos frutos, com muita comida gostosa, que a minha vida tem algum valor e algum significado nesse sentido. E que não sejam frutos podres, sabe? Mas bons frutos. Então, ela vai falar muito sobre essa questão de estarmos junto com o Senhor, em comunhão, e a partir dessa comunhão, ter esses frutos eternos. O que ela trabalha muito na introdução, que depois ela resgata na conclusão, e eu preciso pontuar com vocês, é que como cada experiência com o Senhor é única. Primeiro, esse tipo de intimidade não nasce da noite para o dia. Da mesma forma em que nós precisamos ter tempo e intencionalidade para sermos íntimos de alguma pessoa, a gente precisa ser assim com Deus também. A palavra fala que Ele está à espera, né? Ele está à porta, Ele bate, Ele quer entrar, Ele quer cear conosco. Mas nós precisamos abrir essa porta e dar espaço a Deus. Nós precisamos ser intencionais em ter este momento de comunhão. Da mesma forma que não é toda vez que a gente está naquele clima para poder sair com a galera, tá com o amigo X ou Y, porque a gente só quer ficar em casa vendo a série. Mas pela manutenção da amizade, pelo amor, pela consideração que a gente vai a esses eventos, a gente precisa fazer isso com Deus e sermos humildes e entender que, cara, nem sempre a gente vai estar, tipo, muito animado, mas a gente vai escolher a boa parte, né? Assim como Maria, que é estar no lugar de comunhão com o Senhor. Então, ela vai falar muito sobre isso não ser da noite pro dia, mas isso ser uma construção que a gente vai fazer diariamente, no nosso tempo com o Senhor, no nosso devocional, no nosso dia a dia. Ela vai fechar com essa ideia de que cada um tem a sua própria experiência com o Senhor e que ela trouxe o exemplo dela com essa casa, mas que não é para servir de comparação a ninguém. Mas você pode ter a sua experiência e não precisa ser igual a dela. Ela até fala, né? Às vezes Deus vai te encontrar num parque de diversões, não seria uma casa, mas às vezes você não vai ter esse tipo de experiência tão de visão aberta mesmo com o Senhor, mas você vai ter essa comunhão, esse sussurrar do Senhor contigo, porque vocês se tornaram muito próximos, sabe? Então, ela vai pontuar muito a importância de termos essa comunhão com o Senhor, de não nos compararmos com o outro, porque cada um tem a sua jornada a trilhar. E a gente não precisa se comparar com o outro. Eu gosto muito de resgatar uma coisa que o Jordan Peterson fala, que a gente não precisa se comparar com o outro, mas com a nossa versão de nós mesmos. Então, ao invés de eu me comparar com como a Zoe Lily está com o Senhor, eu vou me comparar como eu estava com o Senhor no ano passado. No ano passado estava melhor ou pior? Cara, se estava melhor, então preciso fazer alguma coisa hoje, né? Porque se eu sei que eu já cheguei num nível melhor, por que eu retrocedi? Então é voltar onde caiu, se arrepender e bola pra frente. Mas se eu estava pior ano passado, significa que eu estou melhorando, isso tá ótimo. Mesmo que em comparação com a Zoe Lily seja pouco. A chave é essa, é nós encontrarmos o nosso próprio ritmo e seguirmos adiante com constância e buscando sempre a comunhão com Deus. Quero reforçar a minha indicação de A Casa da Porta Vermelha. É um livro muito bom que vai te fazer pensar muitas coisas. O que eu trouxe aqui, gente, sério, é bem pouco perto de tudo que tem aqui. Cada capítulo, ela vai trazer vários insights, vários pensamentos, assim, experiências que ela teve e você com certeza vai parar para pensar sobre muita coisa. Tudo isso sendo uma leitura muito gostosa, muito fluida, é como se fosse uma conversa mesmo de amiga, porque ela tem uma escrita muito pessoal e ela tem um humor também, né? Quem já esteve
por perto da Zoe, sabe? Como que ela tem um humor muito específico e aparece aqui algumas vezes no livro, eu achei muito bacana. Então fica a minha indicação, A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lily. E se você quiser adquirir o livro, o link tá aqui na descrição, tá bom? Assim como outros vídeos também, já tem outras resenhas no canal. Ah, eu tenho uma resenha do irmão dela, do Theo Hayashi. Eu vou deixar aqui, caso alguém tenha interesse em assistir. E deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E vejo vocês no próximo vídeo.